Ah, muito bem, pessoal. Estamos começando mais um encontro com o futuro. Então, vou passar para o Arnaldo para fazer a apresentação do nosso convidado de hoje. Arnaldo. Muito bem, bem-vindos. Hoje vamos escutar uma conversa sobre transição energética no mundo e no Brasil, pelo Luiz Augusto Barroso. E já desde agora agradecemos ele pôde aceitar o nosso convite. O Luiz Augusto é formado em matemática, com graduação, mestrado e doutorado em matemática aplicada, no caso pela COP, UFRJ. Hoje, ele é o presidente da PSR, empresa de consultoria criada originalmente pelo nosso querido Mário Veiga Pereira, que muitos de vocês conhecem bem, e que eu tive o prazer de trabalhar próximo a ele, tanto quando eu estava na Promon, como na ULAD e depois no BID. O Luiz Augusto também é pesquisador associado da Universidade de Comillas, em Madrid, foi presidente da EPE, Empresa de Pesquisa Energética, ligada ao MME, e também visitante na Agência Internacional de Energia. Nós nos encontramos naquele evento no Chile, que eu mencionei há 2 semanas atrás, que foi uma reunião para discutir o documento que, no final, a agência publicou no final do ano passado, pela primeira vez usando os modelos da agência do Brasil e para vários outros países da América Latina. E, para terminar, então, falando sobre o Luiz Augusto, ele possui experiência de mercado e acadêmico em planejamento, operação, regulação e gestão de riscos em mercados de energia e gás, não só no Brasil, mas em mais de 30 países. Então, Luiz Augusto, muito obrigado novamente e bem-vindo. Ok, gente. Bom, muito boa tarde para todos vocês e boa tarde, Arnaldo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Acho que a minha motivação para estar aqui hoje, essa é a 4ª apresentação que eu faço, na 6ª reunião que eu tenho do dia, mas a motivação para estar aqui conversando com vocês é porque eu vivo e sou drenado por pessoas interessantes, pessoas inteligentes, e eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa aqui muito boa sobre um assunto que é muito complexo, muito amplo, e o Arnaldo me pediu que eu contasse para vocês uma quantidade de informações enormes, né? Ele só não me disse que eu tinha 1/4 do tempo que eu achei que eu tivesse, mas eu acho que ainda assim vai ser ótima a conversa, porque o que eu vou procurar fazer aqui com vocês, naturalmente, não será trazer respostas, nem nada, mas será pincelar algumas ideias e tendências que eu tenho visto no mundo da energia, para que depois a gente possa ter aí um bom debate e cada um, acho que sair daqui com uma provocação, uma ideiazinha para pensar, né, depois, e que conjuntamente a gente possa atuar para construir um setor energético melhor. Eu vou compartilhar minha tela. A partir do momento que eu compartilhar minha tela, eu não me vejo mais aqui na apresentação, então eu vou perguntar só para o Arnaldo. Arnaldo, você consegue enxergar aqui os slides? Perfeito, tá? Perfeito. Perfeito, vamos lá. Então, o título aqui da nossa conversa é literalmente uma conversa ampla sobre transição energética, né, no mundo e no Brasil. E mais uma vez, eu vou tentar deixar essa conversa aqui um pouco leve e vou tentar ser menos técnico e vou ser mais generalista para a gente poder centrar em alguns conceitos principais, que eu acho que é o núcleo da discussão para depois que eu terminar de falar, né? Então, eu venho, acho que o Arnaldo já introduziu bem, eu venho da PSR, uma empresa fundada pelo Mário Veiga. Mário Veiga é um patrimônio do setor elétrico mundial, setor energético, uma pessoa brilhante, que é um empreendedor nato, que fundou a PSR há 36 anos, precisamente. Nós hoje somos uma consultora com atuação em 70 países, um patrimônio nacional, baseados no Rio de Janeiro, ali na Praia de Botafogo, número 370. Nós somos hoje um time de 150 engenheiros, matemáticos, físicos, economistas, administradores e tudo mais, e a gente basicamente comercializa modelos para planejamento e operação de sistemas. Também fazemos uma atividade de consultoria muito forte, com muita sinergia, e eu estou na PSR há praticamente 25 anos, né? Toda a minha história, e trabalho bastante com o filho do Gerson Kelma, que certamente vocês conhecem, o Rafael Kelma, que é diretor executivo da empresa junto comigo,
eu tenho muito orgulho de dizer que o Rafael Kelman virou meu professor de energia antes do Gerson Kelman virar meu mentor em energia, né? O Rafael Kelman me dava aula de programação dinâmica do Stokastic em 98. Eu gravava as aulas do Rafael para escutar em casa, porque eu não entendia absolutamente nada do que ele me falava, mas depois a gente conseguiu fazer muita coisa legal junto com o ensinamento que ele me deu, né? Bom, vamos começar aqui pautando a nossa discussão. Acho que todos aqui sabem que hoje o grande problema que a gente tem na questão climática é o aumento das emissões globais. As emissões elas vêm crescendo de forma muito descontrolada, né? E, basicamente, os países mais emissores são, enfim, Estados Unidos, China, Índia e boa parte da Ásia. Aqui tem uma figura para vocês. O mundo está emitindo hoje um pouco mais de 50 bilhões de toneladas de CO2 por ano, né? E esse excesso de emissões na atmosfera vem naturalmente criando riscos para os negócios, para a economia. Esse relatório da revista Economist, a Economist Intelligence Unit, é bem antigo, ele é de 2015, mas não, de 15 não, ele é de 2019, mas ele é muito interessante porque ele basicamente passa um recado muito claro de qual é o custo para a economia global da inação em relação à agenda climática, e ele começa a calcular, de acordo com fonte que ele utiliza, qual é o valor em risco que as economias têm se a diversidade climática piorar. Aqui na direita é um exemplo de uma outra fonte, mas de resultados que esse relatório traz. Então, economias muito dependentes da agricultura, como, por exemplo, o caso da Índia, o caso do Brasil, realmente podem ter perdas em termos de crescimento econômico a longo prazo, caso os efeitos adversos das mudanças climáticas se materializem na magnitude que alguns modelos climáticos apontam aí a longo prazo. E, naturalmente, o grande desafio que a gente tem, né, na resolução desse problema é que, como todos sabem, o mundo ele é feito de combustíveis fósseis, né, ele é movido a combustíveis fósseis. Esse livro da direita, do professor Václav Smil, da Universidade de Manitoba, mostra de uma forma muito bem humorada e muito interessante como o mundo realmente funciona. Ele tem a tradução em português, e o mundo funciona baseado a óleo e gás. Tudo que está aqui mostrado na esquerda é formado por óleo e gás, e, basicamente, a gente conseguir reduzir a dependência dos combustíveis fósseis é um desafio colossal. Hoje, aproximadamente 80% da quantidade de energia primária, a pizza da esquerda, que o mundo produz, vem de combustíveis fósseis, onde o carvão é a tecnologia possivelmente mais relevante na fossilização da produção energética, seguido aí pelos derivados de petróleo e também pelo gás natural, né? E boa parte dessa produção energética fóssil, ela é utilizada em termos de uso final para suprir demandas de energia, né? Onde energia aqui está tudo, indústria, transporte, uso de energia em edifício, etc. Então, se a gente pensar agora ao contrário, em termos de emissões, o setor energético é responsável aí por 73% das emissões no mundo, um pouquinho mais, porque o mix energético global ele vem basicamente de carvão, gás natural e derivados de petróleo. Então, o foco global da transição energética, naturalmente, está no setor de energia, né? O foco principal da descarbonização global está na transição energética, e a transição energética é basicamente o núcleo da nossa discussão. Com isso na cabeça, o mundo vem buscando, acho que de uma forma bem acelerada, tentar desfossilizar, né? Descarbonizar, colocando a energia de baixo carbono no epicentro de uma discussão de futuro global da matriz energética. E a equação global é muito simples. É que se o mundo conseguir aumentar a penetração da geração renovável, conseguir criar novos vetores energéticos, como, por exemplo, produção de hidrogênio verde, a gente consegue eletrificar a economia como um todo, e uma economia eletrificada a partir de uma eletricidade produzida por combustíveis limpos gera uma redução de carbono muito grande, e o que a gente não conseguir reduzir do carbono residual, o mundo captura, e se o mundo fizer essa fórmula, seguir essa receita, a gente consegue ser feliz em termos de redução, né? Essa equação que a Agência Nacional de Energias Renováveis, a Agência Nacional de Energia e o planeta, de uma forma geral, vem trabalhando já há bastante tempo, e é nesse contexto que a transição energética se encaixa,
porque a equação do mundo, como eu disse, vou repetir, ela é muito simples. Um mix energético limpo, ele permite eletrificar a economia, e uma economia eletrificada com uma produção de energia elétrica limpa, eu acho que o mundo consegue resolver bem o problema da redução de emissões. Então, cada instituição traz para a mesa uma perspectiva, uma necessidade de crescimento de geração renovável, de hidrogênio, de captura de carbono e tal, e esses números todos, eles vão se somando aí num desafio, um desafio grande, que é de fazer tudo isso acontecer, né? Por que é um desafio fazer tudo isso acontecer? Porque boa parte das tecnologias que o mundo vai precisar para descarbonizar as economias ainda não existe, tá? Então, hoje a gente pode descarbonizar com renovável, geração distribuída, usina hidrelétrica reversível, biogás, biometano, mobilidade elétrica e tal, mas tem um conjunto de tecnologias que vão ser parte profunda, eu acho, desse processo, como a questão de captura de carbono, bateria de grande escala, os pequenos reatores nucleares, hidrogênio, própria produção de novos materiais eficientes para edifícios e tal, e mesmo mudanças de comportamento que hoje não têm preço, não são competitivos e que precisam ganhar um pouco de escala para, segundo a Agência Internacional de Energia, conseguir contribuir para a descarbonização global da economia. Então, a Agência Nacional de Energia tem um número que eu acho legal, que até 2050, a agência acha que o mundo vai depender aí 44% da redução das emissões necessárias de tecnologias ainda em desenvolvimento, tá? Cerca de 50% do que a gente já tem e 6% de mudança comportamental da economia circular e coisas assim. Claro que isso são estimativas, né? Mas mostra um pouco alguma racionalidade do tamanho do desafio que o mundo tem na mesa. E, nesse contexto, tem muita política pública sendo colocada na transição. Política pública significa muito dinheiro na mesa para tentar fazer com que essas tecnologias aconteçam. A gente tem aí o Acordo de Paris como a principal política pública global, mas os Estados Unidos, através do Inflation Reduction Act, que de Inflation Reduction não tem nada, mas está colocando aí 370 bilhões em subsídios para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, promovendo tecnologias. A Europa tem a mesma coisa no seu guarda-chuva, o European Green Deal, que é um plano também que bota muito dinheiro na mesa, e o Carbon Border Adjustment Mechanism é um mecanismo também que pune bens importados pela Europa que têm um padrão de emissão superior à emissão que outrora ocorreria no território europeu. Então, eles querem evitar que um produto, basicamente, seja produzido mais barato, porém, em um ambiente fora da Europa com mais emissões. Tudo isso são formas de tentar penalizar o carbono, de tentar botar dinheiro na mesa para que essas tecnologias consigam ser desenvolvidas e o mundo energético seja decarbonizado de uma forma mais ampla, né? Em paralelo, existe um tema que eu queria trazer aqui para discussão com vocês, que eu tenho cada vez mais me dedicado, estudado também, que são dois teminhas que não têm aparecido muito, mas que quando aparecem causam muito barulho, que é a litigância climática e a geoengenharia. Pois, em paralelo a todo esse esforço global de dinheiro na mesa para reduzir emissões, é crescente o número de ações que vêm sendo disparadas, iniciadas pela sociedade, basicamente de baixo para cima, bottom-up, contra empresas de petróleo, contra empresas em geral, basicamente acusando-as de serem responsáveis pelas emissões de CO2. Então, eu tenho ficado crescentemente preocupado com o risco da discussão climática ela ser levada para o judiciário. O judiciário brasileiro, no STF, por exemplo, já tem criado alguns precedentes de importância do assunto clima ser parte de renovação de licenças ambientais, de decisões de investimento e tudo mais. Mas hoje, quem tiver interesse nesse assunto, a ação mais interessante para acompanhar é a ação que é movida contra a Shell, na Holanda, em Londres. São duas ações, uma contra a companhia, outra contra os diretores da companhia. A Shell vem reagindo, e basicamente o que a turma visa fazer é acusar a Shell de ser uma grande responsável pelas emissões globais, e com isso a companhia tem que pagar. Claro que provar e fazer acontecer é um passo grande, mas um tema que tem sido muito relevante nas discussões climáticas globais é esse, é a litigância climática, e eu queria deixar isso aqui para vocês,
O que está por detrás desse conceito é que, se essa discussão for para o judiciário, as empresas serão obrigadas a mudar o seu comportamento corporativo e social. Isso, de fato, tem acontecido. Aqui na esquerda, a notícia do Financial Times, ela é da semana passada, tá? Então, é um assunto bastante interessante. O outro assunto, que também eu queria deixar para vocês, que é muito interessante, é o plano B. Se tudo der errado no plano de redução de emissões, que é como é que a gente dá uma aspirina para o planeta Terra e esfria a temperatura da Terra na marra, né, enquanto possivelmente se ganha tempo para desenvolver outras tecnologias, que é a engenharia do clima, ou a geoengenharia. Não é um assunto novo, é um assunto hoje bastante financiado pelo Bill Gates, e é basicamente o objetivo de tentar alterar as relações ali físico-químicas do clima, gerenciando radiação solar, através da colocação de espelhos espaciais, disparando na atmosfera, né, materiais que consigam refletir a luz solar, e tem vários materiais que fazem isso, gestão de nuvens, fetichização oceânica, etc. E esse é um assunto que vem crescendo, com alguns efeitos colaterais, não é algo caro de se fazer. Quem tiver interesse, esse livro do professor Robert Pindyck comenta com bastante detalhes, números, estratégias, e é um tema que a gente vê na PSR crescendo também lentamente, e é um tema que cada vez mais, acho que nesse ambiente aqui, dessa discussão, numa sexta-feira à tarde, deve fazer parte do nosso café ou do nosso uísque, né? Porque acaba sendo o plano B, caso os esforços que eu descrevi anteriormente para redução de emissões falhem ou mesmo atrasem. Nesse contexto, temos o nosso Brasilzão, né, que acho que, como todos aqui conhecem, é um país com perfil de emissões completamente diferente do resto do mundo. Então, quem causa a nossa emissão de carbono é o uso da terra, é o desmatamento, junto com a agricultura. O mundo tem no setor de energia o grande vilão das emissões, como comentado antes, e no Brasil a energia é responsável por não mais do que 20% das emissões totais de gases de efeito estufa, onde os vilões na energia são os segmentos de transporte e indústria, o setor elétrico, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele é muito pouco responsável por isso, e setor de transporte, porque o modal de transporte principal no Brasil é veículo pesado movido a combustível líquido, né, o que emite bastante. Então, quando a gente olha a equação energética do Brasil, a nossa redução de emissão é muito mais fácil ser conseguida reduzindo o desmatamento, sobretudo o desmatamento ilegal, que não deveria sequer existir. E o setor elétrico, o Brasil é um país realmente abençoado, porque nós temos um mix renovável. Dos nossos 200 gigas de potência instalada, aproximadamente 53% vem da nossa renovável-chefe, que não é verde, ela é azul, ela é hidrelétrica, seguidos pelas renováveis claras, né? A eólica, a solar, seja centralizada, distribuída, e a biomassa da cana-de-açúcar. Esses recursos de produção, eles têm complementariedade entre si na produção e com a demanda. Então, quando tem muita água, tem pouco vento; quando tem pouco vento, tem muita água; quando tem muita demanda, o perfil de demanda aumenta muito, é porque tem muito sol. Quando tem muito sol, a gente consegue otimizar o consumo por ar-condicionado. A geração da biomassa também é complementar à da hidrelétrica, e todo esse mix de geração, esse portfólio de recursos, vem tendo uma sinergia muito potencializada por uma rede de transmissão. O Brasil é um dos países mais intensivos em investimentos em transmissão, e a gente sempre investiu em transmissão para otimizar o uso da geração hidrelétrica, que sempre esteve no Brasil localizada em bacias com regimes de produção muito complementar, né, entre si, e o Brasil consegue, através da transmissão e dos investimentos fortes que são feitos, otimizar esse portfólio com ganhos ao consumidor final. Esse potencial que a gente tem hoje, com o crescimento das renováveis que a gente vem tendo, naturalmente traz, né, a primeira visão, o desafio da integração das renováveis, e que é um desafio que o Brasil, por ter muita geração hidrelétrica e por ter hidrelétricas com armazenamento, ele está em posição muito adiantada em relação a outros países para absorver essas renováveis. Então, eu mostro aqui para vocês, isso é uma figura de 2021, mas poderíamos fazer 22 também, 23. Na linha azul está a produção em renovável na região, na linha verde, a produção renovável na região Nordeste, e a gente pode olhar que, em percentual da demanda da região Nordeste, em várias horas do ano 2021, o Nordeste atendeu a totalidade da sua demanda com renováveis e até exportou
para outras regiões. Ou seja, o Brasil vem lidando com a integração de renováveis, historicamente, de uma forma bem feita, porque nós temos as hidrelétricas e temos também a geração térmica para compensar essa variabilidade. Vou mostrar para vocês que lá na frente esse desafio vai crescer bastante e a gente tem umas pontinhas de preocupação, mas o Brasil, de fato, vem tendo, até na região Nordeste, um grande laboratório de integração de renováveis. O Nordeste acaba sendo o nosso mini Texas, porque é a região que consegue integrar muito recurso renovável e vem fazendo isso de forma razoavelmente eficiente. Mas esse paraíso de produção, ele gera uma matriz elétrica que gasta muito pouco CO2 para entregar 1 kWh. Então, eu mostro para vocês aqui qual é o fator de emissão, basicamente, de alguns anos ou alguns períodos, quer dizer, quantas gramas de CO2 equivalente o setor elétrico precisou gastar para suprir 1 kWh de demanda. Então, a gente vê, por exemplo, em 2021, que esses fatores aumentaram aqui para 180, mais ou menos, 140. Naturalmente, nós ligamos mais térmicas no ano de 2021 e fechamos com 126 gramas de CO2 equivalente. 22, já fechamos com 43 gramas de CO2 equivalente. Só para vocês terem uma ideia, o mundo hoje gasta, em média, 400 gramas de CO2 equivalente para suprir 1 kWh de consumo elétrico. A Europa gostaria que esse número fosse aproximadamente 200 a 270, e a Alemanha gostaria que esse número fosse 70, para poder classificar uma matriz elétrica como limpa. E vocês observam, acho que os senhores observam, que o Brasil estaria bastante abaixo desses limites que estão sendo colocados aí, ou propostos por outros países, pelas características do seu mix, né? Então temos que ter até cuidado para não sujar um pouco a matriz. E essa matriz limpa, naturalmente, cria oportunidades para a eletrificação da frota de transporte, sempre que fizer sentido, e para novos vetores, produtos energéticos, como é o caso do hidrogênio, nas suas distintas cores e distintos conteúdos de carbono. E, ademais disso, a gente tem a bioenergia, né? A bioenergia, que é um grande vetor de produção de energia elétrica, mas de outros subprodutos, como, por exemplo, o hidrogênio do etanol, o diesel verde, o biometano, o biogás, combustíveis sustentáveis de aviação, etanol de segunda geração, a geração de calor. A biomassa, ela é um produto polivalente no Brasil e que pode ser utilizado para muito mais coisa do que somente produzir açúcar e etanol. E essa economia da biomassa, a economia da bioenergia, ela é de grande interesse global, principalmente na produção dos combustíveis sustentáveis de aviação, que é uma solução drop-in, quer dizer, é só você adicionar ao combustível que você tem, ao tanque do avião que você tem ali, você não precisa adaptar motor, equipamento, nem nada, e há muito interesse hoje em dia nessa tecnologia, e onde o Brasil pode ter aí um grande protagonismo, né? O que vem acontecendo hoje nessa agenda em termos de políticas públicas, de regulação no Brasil? A transição energética, ela é o guarda-chuva desse governo, né? Que é a chama de transição ecológica, a transição limpa e tudo mais. E hoje os ministérios vêm criando secretarias, já criaram comissões focadas em energia limpa, internalizar a sustentabilidade socioambiental em tudo que a política pública é a tônica do governo. O BNDES tem sido um ator e será crescentemente importante nesse processo, com financiamento concessional para tecnologias que hoje não têm preço e que precisam ser desenvolvidas, mas, naturalmente, a coordenação e sincronia dessas ações é essencial. Quem vem tomando a liderança desse debate em Brasília é o Ministério da Fazenda. E aqui à direita, nesse slide, eu mostro para vocês o que é um print da tela que o ministro Haddad apresentou na reunião com o presidente Lula de coordenação há algumas semanas. Então, das 6 prioridades do Ministério da Fazenda no Legislativo para esse ano, 4 delas conversam com o setor de energia, que é o projeto de lei do mercado de carbono, o projeto de lei do combustível do futuro, do hidrogênio de baixo carbono e das eólicas no mar ou das eólicas offshore. Então, isso mostra a relevância que essa agenda vem ganhando em Brasília e mostra a relevância que o Legislativo vai ter nessa discussão daqui para frente. E quando a gente fala em Legislativo, aqui fica um caveat, que eu queria deixar também para discussão, que é um caveat que o Legislativo ele não tem tratado bem o setor de energia, né? Eu estou sendo aqui um pouquinho educado, porque o Legislativo Nacional tem sido campeão, né, mundial
na criação de jabutis. Jabutis são matérias estranhas a projetos de leis que atendem a interesses específicos e causam custos desnecessários ao consumidor. O jabutis vem crescendo. O império dos jabutis mais famoso é o projeto de lei das eólicas offshore, que tem aí aproximadamente de 25 a 28 bi de reais por ano em subsídios nas tarifas para atender grupos econômicos específicos. Alguns dos subsídios estão listados aqui em tela, eu não vou detalhar aqui para os senhores, mas eu queria, para quem tiver interesse, referenciar o artigo da Maria Cristina Fernandes, no Valor Econômico, publicado ontem, se eu não me engano, que tem um bom resumo sobre essa pauta e mostra como que a necessidade do Brasil contar com o legislativo traz uma ameaça do legislativo em uma atuação mais descontrolada, acabar trazendo um custo na nossa transição energética, na nossa transformação energética, muito mais caro do que os benefícios que dita transição ou transformação podem trazer para a economia e sociedade como um todo, né? Agora, essa discussão da transição é uma discussão muito ampla, e ela tem várias frentes, a discussão da transição energética justa e tudo mais, mas o que tem realmente causado muita dor de cabeça é o impacto físico da transição, porque cada vez mais os sistemas de potência do mundo eles vão precisar cuidar de 3 fatores que são diferentes e que às vezes se confundem. Do suprimento de energia, que é essa área cinza que está nessa curva de carga semanal de um dia típico, no fornecimento de capacidade, que é o pico do consumo, ilustrado ali em algumas setinhas, e na flexibilidade, que é a habilidade do sistema de potência conseguir variar a sua produção em intervalos de tempo consecutivos. A necessidade de potência, flexibilidade e energia, sobretudo flexibilidade, tem sido uma tônica mundial com o crescimento das renováveis, pelas características que as renováveis têm de ausência de controlabilidade e de maior volatilidade na sua produção. Até muitos chamam as renováveis de tecnologias intermitentes ou imprevisíveis. Eu não gosto desses nomes, porque eu acho que você tem previsibilidade, mas em horizontes de tempo mais curto, né? Não horizontes de tempo longo. E elas não são tecnologias basicamente tão imprevisíveis assim. Elas têm maior dificuldade de previsibilidade e características muito específicas. Por exemplo, aqui na Califórnia, essa curva é uma curva que parece ser de difícil leitura, mas ela é de fácil entendimento, pois ela mostra o que seria a curva de demanda diária de um dia típico residual para as fontes despacháveis do setor elétrico atenderem. Basicamente, renovável não custa nada para você operar, custo variável zero, elas deslocam uma grande parte da demanda, e a demanda total do sistema, menos a produção das renováveis, que é aceita pelo operador, por ter custo variável zero, é a demanda residual que sobra para ser atendida pelas outras fontes. Então, olha que interessante na Califórnia. Durante o começo do dia, o sol começa a brilhar. Quando o sol começa a brilhar, a energia solar começa a atender a uma maior quantidade de demanda, e a demanda que sobra para as demais tecnologias, hídrica, térmica, diminui. No final do dia, o sol se põe e a demanda que as demais fontes precisam atender aumenta. Essa curva ela tem um formato de uma corcova de um pato, por isso ela é conhecida como curva do pato, e ela tem inclinações bastante grandes. Então, pela presença forte da energia solar na Califórnia, o que vem acontecendo aqui em 2023, existe tanto momento, que tem tanto sol, que o operador tem que cortar a energia solar em alguns momentos, isso pode acontecer com a eólica também, ou exportar, armazenar, fazer alguma coisa. E essas rampas de geração aqui, elas são rampas bastante importantes, que precisam dos geradores despacháveis ou dos controláveis para o seu atendimento. Aqui eu peguei para vocês, de farra, só qual foi o perfil típico do atendimento da demanda na Califórnia, aproximadamente 15 dias, tá? Então, essa é a vida do operador californiano, aqui está a demanda, aqui está o excesso de geração solar, aqui estão as outras fontes, há momentos do dia que há tanta sobra de geração que eles precisam armazenar, precisam exportar para que não tenha nenhum tipo de divertimento, e esse problema está só
aumentando de maneira global. E é absolutamente a mesma coisa que está acontecendo no Brasil. O Brasil ele já tem tido, isso aqui é um gráfico real do operador, necessidades de rampa, que são de 10, 12 mil megawatts para cima, que são de 5, 6, 7 mil megawatts para baixo. Essas rampas elas servem para justamente fazer com que o operador possa lidar com o atendimento da demanda quando há ou não há vento e sol, em intervalos de tempos, horários, essas rampas podem ser muito significativas, e hoje quem atende essas rampas é a geração hidrelétrica. A geração hidrelétrica, historicamente, vem fazendo esse papel de conseguir cobrir o buraco deixado pelas renováveis quando naturalmente não há vento, quando naturalmente não há sol, e as hidrelétricas fazem isso porque elas têm energia armazenada, elas têm armazenamento, e as baterias de água, elas são recursos fundamentais para fazer esse jogo. O que tem acontecido em etapas mais horárias no Brasil? A nossa curva do pato está chegando, né? Ela é diferente de dias úteis para dias não úteis, né? Fim de semana é mais pronunciado, mas aqui está, por exemplo, 2023, como é que o operador teve que atender aqui a demanda residual em alguns momentos do dia, principalmente na ponta do dia, quando há menos sol, as rampas passam aí, vai de 50 GB para 65 GB, são 15 GB de rampa que o ONS está tendo que lidar para cima e uma quantidade muito expressiva que ele tem que lidar para baixo também quando a geração solar vem. A geração eólica é menos causadora dessas rampas, porque a imprevisibilidade dela, né, ou a menor previsibilidade, é em uma escala temporal um pouquinho diferente, mas a geração solar é quem causa essa variabilidade toda, né? Fatores que vêm deixando acho que o sistema brasileiro um pouquinho preocupado nessa tarefa. Primeiro, mudança climática. Existe um grupo de cientistas que formaram basicamente um time chamado World Weather Attribution, que vale a pena vocês darem uma olhadinha, que esse grupo ele ganha vida, né, ou passa o tempo, analisando se os eventos climáticos globais foram causados por eventos climáticos ou por mudança climática, e a mudança climática tem sido frequentemente a responsável, segundo as investigações desse grupo, pelos eventos climáticos do mundo. Então, a última análise que eles fizeram, que tange o Brasil, foi perguntar se essa seca que houve na Amazônia, agora a partir de setembro do ano passado, foi El Niño ou foi mudança climática, e concluíram que foi mudança climática. O Brasil, que veio aqui de 2022 e 2023, anos hidrologicamente, isso aqui é energia natural afluente, em percentagem da média histórica, anos bons, teve agora um período úmido muito ruim, choveu aí aproximadamente 40% a menos da média histórica, isso é bastante severo, né? E o que a gente vem observando é que as mudanças climáticas vêm afetando a quantidade do fluxo de água que entra nas nossas baterias, e que são as baterias das hidrelétricas, que são usadas para suprir aquela variabilidade da produção que eu comentei nos slides anteriores. Adicionalmente a isso, eu trouxe essa foto aqui por uma coincidência, eu vi o nome do Gerson aqui conectado, mas acho que essa reportagem é muito boa, o Gerson tem sido muito focal, o Gerson Kellmann, nosso ex-diretor-geral da ANA, e diretor-geral também da Agência de Energia Elétrica, né, a ANEEL, as restrições hidrelétricas para os usos múltiplos da água vêm crescendo, e essas restrições hídricas, que no fundo demandam uma melhor governança pelo uso da água, vêm limitando cada vez mais a capacidade do operador do sistema usar os reservatórios para fazer esse peak shaving, né? Há muito tempo o Gerson alerta sobre isso, mas esse assunto vem crescendo de relevância e vem limitando bastante a flexibilidade operativa das hidrelétricas no atendimento a essa variabilidade da carga como um todo. Como resultado, se a gente soma curva do pato com restrição hídrica, com mudança climática, o Brasil já tem tido uma variabilidade grande dos preços de energia em base horária no mercado spot. Então, no ano passado, tivemos já um acréscimo de preços que seria impensável há alguns anos, né? Particularmente me chama muita atenção que na região Nordeste, quando os reservatórios chegam ali um pouquinho abaixo de 60%, a Agência Nacional de Água já tem algumas regras operativas específicas, ou seja, já há uma preocupação
com a preservação da água, com reservatório a 60%, o que é um nível de água muito elevado para a gente ficar preocupado em relação ao que a gente tinha no passado, né? No passado, o reservatório vazio podia chegar praticamente a volume útil zero, e aqui a gente está com muita preocupação com 60% de água no Nordeste, e isso tem criado uma volatilidade de preços aí no mercado spot em base horária. Tudo significa que no segundo semestre desse ano essa situação se repita também. E essa problemática toda vem despertando uma série de estudos. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um estudo que é público, que foi financiado pelo Banco Mundial e que foi liderado pelo meu professor, o Rafael Kelman, o filho do Gerson, onde basicamente o trabalho que o Rafael Kelman liderou foi analisar como é que o Brasil poderia, com todas as tecnologias que o país tem para a expansão, atender um futuro que buscasse neutralidade de carbono, maior eletrificação, considerando todas essas restrições na operação que eu comentei que a gente pode vir a ter no futuro, né? É um estudo muito rico, eu não vou apresentar para vocês os resultados justamente para motivá-los a ter a curiosidade de olhar, mas é um estudo, eu acho, interessantíssimo pela ótica do planejamento, porque ele começa a trazer respostas e provocações interessantes. Por exemplo, o Brasil pode ter uma matriz 100% renovável? O estudo mostra que sim. Ele mostra que é possível. Agora, o Brasil deve ter uma matriz 100% renovável? O estudo já sai uma reflexão de, opa, peraí. Por quê? Porque o estudo diz que não necessariamente o Brasil deve ter uma matriz 100% renovável se nós temos como critério de suprimento uma preocupação com a resiliência do sistema. Então, podemos nos livrar das térmicas? Resposta, mais ou menos. Embora você até possa, talvez você, como planejador, não deva. Por quê? Porque as térmicas elas servem como ativo de resiliência para o sistema em condições extremas. Então, a PSR ela vem aumentando o seu conhecimento sobre esse assunto, vem quantificando esse assunto, e embora até a resiliência não tenha sido parte desse estudo anterior, que eu comentei que o BID e o Banco Mundial financiaram, mas a gente tem feito uma série de outros estudos e temos estudado que mostram que, efetivamente, a preocupação com os cisnes negros traz à tona o que é talvez o teorema mais conhecido da gestão do risco, que é a diversificação do portfólio, e a diversificação da nossa matriz ela é fundamental para a gente manter a resiliência do sistema, né? Então, assim, em resumo, a gente, com mais restrição reservatório, menos capacidade de armazenamento, mais produção variável por todos os lados, tem uma mudança de paradigma na operação. Isso vem trazendo maior necessidade de reservas e flexibilidade operativas e rampas rápidas para o operador do Brasil e do mundo inteiro, e tem muita literatura sobre isso. Tá? Eu trouxe aqui o print de alguns artigos que a gente fez, mas tem muito material que vem estudando esse problema, porque esse problema não é um problema, não é um desafio, aliás, nenhum problema é um desafio, não é um desafio do Brasil, é um desafio global, com uma receita de solução que é praticamente global. Quer dizer, basicamente, é trabalhar com produtos de mercado e mecanismos de precificação que reconheçam os atributos, os serviços das fontes, trabalhar com maior granularidade de preço, mercados intradiários, novas práticas de planejamento e operação, como critérios modernos de requisitos de reserva, com componentes dinâmicos e probabilísticos, cootimização de serviços ancilares e energia, melhoria dos dados de entrada para planejamento e operação. E essa é uma agenda na qual o Brasil está inserido. O Brasil não está fora dela, o Brasil está dentro dela, através do Operador Nacional do Sistema, da empresa de pesquisa energética e de todo o arcabouço institucional que nós estamos aqui usando das qualidades da nossa matriz, do nosso mix, para nos inserirmos nessa agenda com as vantagens que o Brasil tem, que são muito significativas em relação a outros países, né? Então, aqui estão só alguns exemplos de adaptações de políticas públicas, regulação e desenho de mercados. Brasil, Colômbia, Chile, mas praticamente todos os países vêm atuando na modernização dos seus marcos legais, né? E a palavra-chave tem sido flexibilidade. A gente sempre pensa em flexibilidade em termos de recursos,
mas eu adicionei flexibilidade em termos de marcos regulatórios e principalmente em termos de cultura institucional. Todo o conhecimento que a gente tinha até então, do passado, para operação e planejamento dos setores, ele é uma condição necessária, porém não mais suficiente para fazer um bom trabalho. Simplesmente porque mudaram as regras do jogo, mudou o perfil da geração, mudaram os desafios, e a gente tem que agora aprender a fazer os novos planejamentos, as novas operações e desenhar os novos arcabouços legais, institucionais e regulatórios. Então, para terminar, basicamente, acho que o meu grande recado aqui para vocês, e aí eu vou fazer uma provocação, eu tenho cada vez menos usado o nome transição energética, eu tenho cada vez mais usado o nome transformação energética. Eu acho que a transição é um conceito misleading, ela passa uma ideia que você tem que transitar, né, fazer uma transição de um ponto A a um ponto B, e no fundo os países vêm se transformando na forma como o consumidor lida com a energia, como a energia se relaciona com a sociedade, como as novas tecnologias estão mudando esses sistemas. Então, acho que a transformação reflete melhor. Isso vem sendo muito impulsionado pelo avanço tecnológico, que vem trazendo um crescimento irreversível das renováveis, e teremos novas tecnologias, o armazenamento vem aí, primeiro elétrico, depois de gás. Não tem uma transformação energética ou transição única, mas cada país tem o seu caminho, e o Brasil certamente tem a oportunidade de ser protagonista nesse caminho. E o maior desafio, eu acho que do Brasil, o país hoje tem, ele reside muito pouco pelo lado dos recursos, como o relatório da Agência Internacional de Energia, que o Arnaldo apresentou, acho que na última reunião aqui para vocês, mostra. Quer dizer, os desafios do Brasil não estão pelo lado físico, os desafios do Brasil eles estão muito mais pelo lado institucional, pelo lado das reformas e da liderança que o Brasil precisa ter interna e externamente para gerar as condições que vão impulsionar essa competitividade, os investimentos e o crescimento. Eu tenho dito muito por aí que o nosso desafio é não perder para a gente mesmo, né? A gente não precisa, às vezes, nem fazer as coisas muito corretas, mas só não fazer o errado já é um fator diferencial competitivo muito grande para o nosso país, e eu acho que a gente tem toda a condição de chegar lá. Bom, eu comecei às 18h02, são 18h42, estou dentro dos 40 minutos. Muito bem. Termino por aqui, gente. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Muito obrigado, Luiz, pela palestra, muito agradável. Eu vou começar com a primeira pergunta. Eu vou pedir aos colegas que levantem a mãozinha eletrônica para a gente poder ir fazendo as perguntas. Uma coisa que ficou clara na tua apresentação é o grande problema da competição que a água vai fazer em relação à alimentação, a beber, né, com os problemas climáticos e a possibilidade de secas, de retorno a situações de seca. Então, a falta de água põe em risco, inclusive, a produção agrícola brasileira. E, pondo em risco a produção agrícola brasileira, ela põe em risco o principal motor de sustentação da economia brasileira. Então, água e energia, né, água para produção agrícola e energia vão entrar em competição, né? Então, as soluções precisam, parece que, ser até mais integradas do que simplesmente no regime elétrico, no regime hidroelétrico, no regime do sistema de hidroeletricidade, no sistema de geração de energia. O que você podia trabalhar nessa questão? Olha, essa provocação é muito boa, né? Porque, no fundo, o planejamento integrado de recursos vem ganhando maior importância, acho que praticamente em todos os países. Nos países onde... eu acho que tem alguém que está com o microfone aberto. É meu xará. O Luiz Augusto. Isso. Professor Horta. Pronto, já desligou. Já desligou. Paulo, eu chamo ele de Luiz Augusto, porque quando a minha mãe me chama de Luiz Augusto, é que a situação está feia, viu? Está feia, já entendi. Olha, hoje em dia, certamente, o planejamento integrado de recursos ganha importância, e eu
dividiria a resposta para você em partes. Primeira parte, vamos chamar assim, o acoplamento energia mais outras commodities vem ganhando importância. Tá? Então, o nexo energia, água, alimentos. O nexo energia, gás, energia, carbono. Tudo isso está se tornando parte de um mesmo problema. No que tange a água, certamente o setor elétrico ele se julgou dono da água durante muito tempo. A água agora tem uma disputa e um uso cada vez mais crescente. As tensões são cada vez maiores, porém a necessidade, Paulo, de racionalidade nas decisões é muito importante. Lhe dou um exemplo. Deixar de utilizar a geração hidrelétrica, em alguns casos, para aumentar o nível dos reservatórios, para satisfazer uma necessidade do uso da água para turismo, pode ter um custo para o setor elétrico de algumas dezenas de bilhões de reais, absolutamente injustificável economicamente, frente à receita que o uso dessa água com turismo daria para as populações ribeirinhas. Então, há casos onde os trade-offs entre a disputa pela água têm efetivamente um benefício-custo maior para fora do setor elétrico. Porém, há outros casos que não. Então, eu termino aqui a minha resposta para ti, dizendo que, sim, os conflitos não só com a água vão ficar crescentes, mas com outros, o ecossistema energético vão ficar crescentes, e nós teremos maior necessidade de critérios objetivos para apoiar a tomada de decisão sobre quem é dono do quê. O gás tem mais valor para o consumo industrial ou para o setor elétrico? O setor elétrico deve ser o primeiro dono da água ou o segundo? Tá? Essas questões, eu acho que tem muito a ver com a governança, elas não estão bem definidas, não só no Brasil, mas em muitos outros países também. O Marcos Bianchi coloca aqui esse relatório do NREL, que é muito interessante, que traz uma dimensão, eu conheço bem esse relatório, Marcos, uma dimensão do sistema água como um grande propulsor de um ecossistema maior e clama muito por esses temas que eu estou colocando aqui para vocês, que o nome desse relatório do NREL é governança, né? É fazer um planejamento integrado de recursos com regras claras para a decisão do que a gente faz com aquele bem no momento de escassez. Ok, obrigado pela resposta. Eu vou passar para o João Gomes, que é o primeiro que levantou a mão, depois eu passo para o Arnaldo, tá, Arnaldo? Vamos atender o João. Vamos lá, João. Abre o microfone, por favor. João tem que abrir o microfone. Onde está o João? Está aqui. Você que tem que abrir o microfone, João Gomes. Bom, Arnaldo, passo para você, então. Pode ser? Perfeito. Luiz, excelente, muito obrigado. Os 40 minutos foram gravados, né? Então, eu queria te perguntar, você tendo sido presidente da EPE, né? E com toda essa conjuntura que nós estamos vendo, com curva de 4, a projeção de duplicação da participação de eólica e solar no Brasil, especialmente, chegou na hora de voltar para trás do planejamento, abandonar o planejamento indicativo e voltar ao que a Eletrobras fazia há décadas atrás. A gente tem aqui o Roderico, o Altino, né, o próprio Gerson, que participaram bem dessa época. Qual é a sua opinião sobre isso? Muito boa pergunta, Arnaldo. Deixa eu, assim, você ser bem objetivo, depois elabora, a gente discute, faz uma réplica e uma tréplica. Eu acho que voltar ao planejamento centralizado, né, como a gente tinha lá atrás, na Eletrobras e tudo mais, eu não sei se seria até possível institucionalmente, dado o arcabouço do setor hoje, a forma como a propriedade dos ativos evoluiu e, basicamente, com o que aconteceu com a própria Eletrobras no seu processo de desestatização. Agora, eu acredito cegamente que todos os elementos
que a turma do planejamento, que aqui está representada, não só pelo Altino, Roderico, Gerson, como você mesmo, né, e até, vamos botar aqui, pelo meu pai, através de mim, né, ali pelo GCPS, todos aqueles elementos são absolutamente fundamentais e hoje acho que eles estão parcialmente capturados na EPE. A EPE, ela nasceu para apoiar o planejamento nacional, ela nasceu para embasar as decisões do Ministério com um caráter mais técnico. A EPE, ela é uma organização de Estado e não de governo, mas na vida real a EPE tem tido muitas dificuldades para colocar em prática, acho que todo o conhecimento que o Altino, o Roderico e outros colegas nos ensinaram. Me explico. Primeira coisa, dificuldade pessoal. A EPE vem perdendo gente. 2, dificuldade orçamentária. O orçamento da EPE é basicamente uma vergonha. Terceiro, falta de gente com falta de orçamento implica em falta de capacitação. E a EPE, ela tem por dever de ofício ser melhor, ela tem que ser melhor do que todo o mercado, porque ela não pode ser capturada pelo mercado. A EPE não pode ser capturada por um interesse específico. Ela está ali para fazer contas, para explicitar os subsídios, para explicitar o que está em jogo quando uma decisão de política pública é tomada. E eu vejo a EPE perdendo essa capacidade por uma questão de muita dificuldade institucional, muita dificuldade orçamentária. Se a gente conseguisse resolver o orçamento da EPE, capacidade pessoal, e a EPE conseguisse se reestruturar, eu acho que toda a EPE deveria ler aquele livrinho cinza, né, escrito Introdução ao Planejamento e Operação dos Sistemas Elétricos, escrito pelo Mário Veiga, pelo Tristão, pelo Fortunato, e já me esqueci por quem, que é o livrinho que tem o beabá do planejamento, que é uma discussão que eu também vejo se perdendo em termos conceituais. E planejamento não é uma discussão para ser feita no achismo, é para ser feito baseado em modelos. Então, na minha cabeça, e te resumindo, com a crescente complexidade que a gente vai ter na operação do sistema elétrico para frente, planejamento é fundamental, fundamental. 2, as técnicas do passado são necessárias, porém não suficientes para atender as necessidades do planejamento do futuro, que vão depender cada vez mais de pessoal qualificado, novas metodologias, novos modelos e um ambiente de mais independência para trabalhar. A gente tem que evitar a captura da EPE pelos interesses dos stakeholders da indústria, que são legítimos e naturais, mas que a EPE tem que estar ali cumprindo seu dever de ofício, de explicitar os custos para a sociedade de qualquer decisão de política pública que se desvie do que seria o ótimo sistêmico que os estudos de planejamento indicam. Ok, obrigado. Luiz, João Gomes, pode abrir o microfone. Vou pedir que os colegas levantem a mão para fazer as perguntas. Eu vou fazer mais uma para o Luiz, enquanto o pessoal se prepara aqui. A gente viu, o Arnaldo apresentou o projeto lá da Agência Internacional, a avaliação, perspectivas, né, de utilização, e o Brasil aparece como bastante assim, uma continuidade de uso no petróleo. Ele tem uma boa parcela no processo, vamos dizer, de continuidade e de mitigação, né, dos problemas climáticos. O Brasil deve contribuir por ter fontes bastante renováveis, pode ainda usar as fontes de petróleo e para isso, pode até exportar para países que precisam substituir algumas formas, como carvão, etc. Como você vê um pouco a evolução dessa briga no Brasil? Olha, eu vejo essa discussão ainda ocorrendo de uma forma muito pouco racional, tá? Veja bem, a exploração do petróleo do Brasil, ela tem um componente muito associado à capacidade que essa exploração tem de gerar riqueza, desenvolvimento para o país,
e talvez ajudar o país a pegar o elevador para o lado mais desenvolvido do mundo, que é, por exemplo, a história da Noruega. Tá? A Noruega ela tem exatamente esse perfil, né? O fato do Brasil explorar petróleo não significa que o Brasil seja um país liquidamente emissor, porque o Brasil ele tem o maior aspirador de pó de carbono do mundo está no Brasil, que é a floresta amazônica, né? Isso para não mencionar a biomassa e para não mencionar outros resíduos, que o Brasil tem condição de ter tecnologias de produção de energia e de bens, de uma forma geral, basicamente negativas em carbono. Então, eu acho que essa discussão hoje ela está muito emocional, está pouco racional, e ela se conecta com uma outra discussão interessante, que é o que o Brasil quer fazer das suas reservas de gás natural, propriamente dito. Né? Porque o petróleo, pelo menos, você explora e se exporta, né? Mas o gás natural, ele vem como subproduto da exploração de petróleo e ele pode ter um uso no Brasil, um uso em transporte, ele pode ter um uso na indústria, ele pode ter até um uso em geração termoelétrica, dependendo do preço. E essa decisão que demanda um estudo, uma visão de planejamento, eu acho que o Brasil não conseguiu discuti-la de forma racional. Tá? Então, na minha cabeça, eu sou totalmente contra um preconceito, contra qualquer fonte. Eu acho que a gente tem que estar aberto e ver o que gera mais riqueza para o país. Por outro lado, e aqui termino, Paulo, existe uma discussão que é mais interessante ainda, que é independente do que acha o Barroso, do que acha o Paulo, do que acha o Arnaldo, do que acha o ministro, do que acha a ministra do Meio Ambiente, não interessa, independente do que acha a gente aqui no Brasil, é se existe mercado comprador para os combustíveis fósseis que serão gerados aqui no Brasil. Por quê? Se amanhã, se depois de amanhã, o mundo disser fizemos a moratória do petróleo, não queremos mais petróleo, não queremos mais gás, de nada adianta nós aqui fazermos o melhor estudo do mundo, avançarmos nessa discussão e não ter mercado para esse produto. Tá? Eu não acredito que não vai ter mercado para esse produto, mas eu acho que a discussão dos produtos fósseis, ela hoje nasce no mercado comprador. O mercado comprador quer comprar um produto fóssil, seja ele óleo, gás, não interessa, ou não. Eu acho que o mercado ainda quer. Eu acho que ainda tem mercado para isso. Dado que ainda tem, a gente faz o nosso dever de casa. Na minha visão, com a equação de carbono que o Brasil tem, o Brasil pode tomar a liberdade de avançar em algumas explorações, talvez não na margem equatorial, mas talvez sim nos campos sul do pré-sal, talvez sim onde o petróleo tem menor conteúdo de carbono, onde o petróleo é mais competitivo, onde a gente pode extrair mais receita, em benefício de uma sociedade que precisa efetivamente se desenvolver. Ok, obrigado, Luiz. Eu vou pedir ao João Gomes novamente. Dá para abrir o microfone, João? Bom, então vou correr enquanto o João tenta lá abrir o microfone, vou correr a lista aqui e passar para o Barrete. Por favor, Barrete. Boa noite, turma. Eu queria fazer uma pergunta aí para o Luiz Barroso, no caso, né? Sobre o futuro do fornecimento da energia elétrica no mundo, filosofando um pouquinho, qual a sua opinião sobre esse projeto de desenvolvimento do reator de fusão nuclear, que está lá na França sendo desenvolvida desde 2018, teve uma tentativa e já tem vários países ali desenvolvendo tecnologias que são obstáculos aí à realização disso. Olha, ótima pergunta, tá? Eu acho que está longe ainda, tá? Eu acho que a gente está falando ainda de décadas para conseguir produzir em escala, e eu acho que junto com a fusão nuclear, Luiz, corre paralelo a captura e sequestro de carbono, né? Ou captura direta de carbono do ar, que também está longe, não está perto, mas eu acho que tem o mesmo grau de complexidade de desenvolvimento. Então, como novos vetores energéticos, eu sou mais otimista com as usinas geotérmicas de alta profundidade, que é basicamente você fazer um buraco em alguns lugares, mas esse buraco é muito profundo. Tem hoje tecnologia para explorar até 3 quilômetros, tá, embaixo do solo, e o aproveitamento energético, o rendimento energético, ele é muito superior. Mas
Hoje, de fato, a França, por uma questão de DNA, né, o DNA francês ele é nuclear, a França hoje lidera as pesquisas em fusão, né, a central energética de fusão nuclear que a França apresentou, ela de fato é muito relevante, tem sido copiada por outros países, mas também tem uma pesquisa muito grande em nuclear de pequena escala, né, que também vem tentando ter um espaço, e eu acho que essa próxima onda de disrupção energética ela ainda vai trazer surpresas antes da fusão nuclear conseguir ser competitiva para o consumidor final em escala. Muito bem. Ok, obrigado. Então, agora passo a palavra para o Ricardo Pinheiro fazer sua pergunta. Tem que levantar, abrir o microfone. Oi, Barroso. Gostei muito aí de tudo que você falou. Parabéns, é muito claro. Eu queria retomar a pergunta do Arnaldo, porque é preocupante. Quer dizer, tudo aquilo que você respondeu, Arnaldo, coloca o planejamento, a clareza de que o planejamento é fundamental, e nas suas respostas, também muito claras, você pontuou coisas que a pergunta poderia ser, eu reformularia a pergunta, quer dizer, com as dificuldades que você aponta para a EPE assumir esse papel de planejamento, pela conjuntura, fica um horizonte meio sombrio. Com tudo que você falou a respeito do futuro, das inovações, dos desafios, do comprometimento da confiabilidade do sistema, etc., etc. Quer dizer, estamos sem saída? Qual é a sua... O que está faltando e onde é que nós podemos atuar? De que maneira? Será que a gente... nós vamos ter que bater em algum lugar. Quer dizer, então, onde nós vamos bater? Você parece que pontuou bem, mas me deixou assim um vazio. Eu sou de planejamento, sempre fui, né? E essa área, e a gente, por vários que passaram por aqui, pontuaram essa falta de planejamento. Nós nunca conseguimos trazer a EPE, mas estamos trazendo você que passou por lá, e agora você fez uma declaração pública de uma dificuldade que nos ameaça profundamente. Não há um horizonte tranquilo, não é um voo tranquilo que nos indica esse futuro. Desculpe, mas gostei muito do que você falou, porque também é uma realidade, eu vejo, mas e o que podemos fazer? Então, vamos tentar aproveitar essa conversa para ver quais são as nossas saídas, porque não estamos sem saída. Bom, Ricardo, muito obrigado pelo seu comentário, né? Eu estava aqui sorrindo, porque eu não sei por onde eu começo a lhe responder, mas a minha mãe sempre me ensinou que mentir é feio, né? Então, eu sou obrigado aqui a confessar que eu só contei metade da história para você, justamente porque eu queria preservar o tempo, né? Eu não quero fazer respostas muito longas, para a gente ter tempo de que todos os colegas possam participar. Mas a pergunta que o Arnaldo fez, na minha resposta para o Arnaldo, eu contei 50% do problema, que é o problema ligado à necessidade orçamentária, capacitação de pessoal, ferramentas, e a gente, na prática, Ricardo, gerar uma EPE que seja forte, né? Exatamente como era o nosso GCPS, do qual eu tenho muito orgulho, porque eu aprendi tudo que eu sei de planejamento com o grupo coordenador do planejamento da expansão e da operação da Eletrobras, com as pessoas que aqui estão. De onde eu venho, Luiz, de onde eu venho também. Então, o GCPS na unidade da Eletronorte é onde a gente nasceu. Exatamente. Aquele Jorge Trinkenrache, aquela turma lá, aquilo ali é tudo basicamente a minha escola, né? Agora, essa parte, eu acho, Ricardo, que a gente tem que resolver trabalhando como influenciadores, como informadores de opinião, como setores, no fortalecimento da institucionalidade da EPE, e da EPE como uma instituição de Estado, não de governo. Tá? Isso é muito importante. A EPE não pode ser um puppet
usado pelo governo de plantão, e sim uma empresa que atenda aos interesses, acho que legítimos aqui, e republicanos do Brasil. E tem um desafio grande orçamentário, tem um desafio grande de mais pessoal, mais capacitação e mais formação, porque a EPE não pode ser capturada. Agora, os outros 50% da resposta que eu não dei para o Arnaldo, e que liga com essa minha resposta para você, é que, lamentavelmente, Ricardo, ao longo dos últimos anos, a EPE ela tem sido completamente atropelada por decisões de planejamento que estão sendo tomadas no Congresso, tá? Na Câmara dos Deputados e no Senado, através desses jabutis que eu comentei, que basicamente, Ricardo, há um projeto de lei para uma finalidade A e aparece uma emenda que diz o seguinte: olha, mas vamos construir 8.000 megas de termoelétrica em lugar que não tem gasoduto. Olha, vamos construir uma planta de geração de eletricidade a partir do etanol, a partir do hidrogênio, feito a partir do etanol na região Nordeste, né, que o professor Horta deve estar aqui basicamente se descabelando, né, na eficiência desse processo todo. Vamos construir 300 megas de eólica no Sul. Então, essas decisões, que elas vêm a atender interesses específicos, legítimos, mas são interesses específicos, elas, na prática, Ricardo, elas estão pegando os estudos de planejamento e jogando fora. Sim. Tendo a EPE fazer o melhor que ela pode fazer. E olha que para a EPE fazer o melhor que ela pode fazer, ela já tem dificuldades orçamentárias, de pessoal, de modelagem, de tudo mais. Tá? Agora, se além disso, ela é atropelada pelo Legislativo, que possivelmente os deputados, vamos acreditar aqui que o que eu vou falar é correto, os deputados não têm conhecimento do que estão fazendo, querem, na melhor das intenções, levar o gás para a região que não tem gás, na melhor das intenções, querem promover o hidrogênio a partir do etanol e acabam tomando decisões que afetam o planejamento, a problemática fica, de fato, muito complexa. Né? Não há GCPS que aguente, que sobreviva, na minha humilde opinião, a essa dinâmica. E essa preocupação, eu acho que ela demanda um segundo conjunto de ações pelas pessoas que têm mais formação de opinião, que é do esclarecimento, do contato com a sociedade, de demonstrar como que decisões nesse sentido elas são muito danosas, não só a curto prazo, ferindo a racionalidade econômica, mas a longo prazo, ferindo a governança setorial, o que só aumenta o risco do investimento, aumenta o custo de capital e aumenta a percepção de bagunça generalizada na indústria. E fico por aqui. Muito bem. Posso fazer mais? Paulo, permite Viu, Ricardo? uma réplica? Não, uma continuidade, rapidinho. Mas espera aí. Temos uma listinha já, viu? Quem poderia fazer isso? Que ministério poderia fazer isso? Parece que o Ministério de Minas e Energia está travado. Se eu falar de Ministério de Planejamento, onde é que a gente pode pensar que essa ação, transformar a EPE numa agência de Estado? Não sei, você dá alguns sinais, mas espera aí. O Legislativo, Luiz, o Legislativo tem um corpo técnico fantástico. Está faltando visão, então, esse corpo técnico, porque a gente conhece muito desses técnicos que tem o Legislativo. Mas a gente sabe como é que nascem as leis. Elas nascem por comandos, né? Então, os assessores ficam vencidos. Estamos indo para um buraco e qual é a nossa saída? Ricardo, vamos bater. O iceberg está aí na frente. Em prol da discussão aqui para o Paulo, respeitar aqui o tempo do Paulo, o problema nem é como nasce, né, é como terminam as leis. E a EPE ela é uma entidade de Estado por definição, por missão, mas ela precisa de um melhor respeito, acho, pela sociedade e de uma ação que a sociedade pode capitanear junto ao Ministério para resolver a questão orçamentária da EPE, que pode até vir a demandar uma alteração legislativa na lei de constituição e formação da própria EPE. Para parar por aqui. Muito bem. Passar agora para o xará do Luiz, o Luiz Augusto Horta Nogueira. Por favor. Completo. Bom, boa noite a todos, um prazer muito grande. Eu não perderia essa apresentação por nada. É um privilégio escutar o xará escrevendo com competência, com esse humor que ele tem. Realmente, uma bela apresentação. Discordo, hein? Feito esses elogios de noção de praxe, eu discordo que a geoengenharia é alguma solução.
que você já reconhece que a captura do carbono é uma irracionalidade intrínseca. Você fazer a geoengenharia ainda é science fiction, tá distante. E essa full electrification é má influência dos teus colegas da PSR, do Mário Veiga, etc., que são eletricistas em quadro. Falta um pouco de termodinâmica, porque a Agência Internacional de Energia já mostrou que existem setores da economia, setores importantes, que não podem abrir mão da energia química, de combustível, do que quer que seja. Não dá para imaginar, por exemplo, produção de cimento com eletricidade, produção de uma série de insumos importantes na sociedade moderna só com eletricidade. Isso é um viés muito eletricista. E esse reducionismo, de alguma forma, meu caríssimo amigo, pontuou sua apresentação. Porque a PSR tem uma experiência invejável de poucas empresas do mundo na modelagem, simulação, otimização, e está perfeito, isso é muito bom. Mas no setor energético, nós sabemos que é muito mais. E a transformação, gostei, vou começar a usar essa palavra agora, ela se passa, naturalmente, muito do setor elétrico, que vive um dilema aí, realmente transacional. O mercado elétrico está se enxugando porque a geração distribuída aumenta de uma forma expressiva, impressionante. O mercado livre é hoje também está presente, e o grande negócio que era ter concessionário de energia elétrica passou a ser um negócio de atratividade reduzida. E é nesse meio aí que nós estamos começando a ver o hidrogênio como uma panaceia, veículo elétrico como uma panaceia, e essa imbricação desse setor elétrico com o setor de combustíveis é natural. E tem, no Brasil, gostei de ver suas menções da bioenergia, né? São muito pertinentes, quer dizer, o Brasil não pode ser caudatário de processos que têm muito pouco a ver com a nossa realidade. Então, parceiro, eu imagino que essa questão da bioenergia, eu lembro que a bioenergia é, de fato, o hidrogênio à vala elétrica, porque a fotossíntese, a gente não pode esquecer isso. O ar que a gente respira, o oxigênio, não veio do CO2 que a planta absorveu, ele veio da água que foi fotolizada pela luz solar. Então, a água é quebrada em hidrogênio, que vai juntar com o CO2 para fazer biomassa, e o oxigênio ele devolve para a atmosfera para a gente respirar. Então, o hidrogênio que está contido na biomassa é tão hidrogênio quanto o hidrogênio que a gente está querendo fazer hoje a custos que são, pelo menos a curto prazo, pouco atraentes. A pergunta que eu deixaria, adorei sua apresentação, e você foi, como sempre, muito competente. Mas você escapa, como inteligente que é, de um tema que é central. Energia surge na natureza, vai para a natureza. Tem perdas ao longo do processo. E as perdas no setor de uso são muito importantes. E o Brasil esqueceu do tema eficiência energética. Esqueceu. O Procel, criado em 84, às vezes a gente discute isso aqui, o Procel sumiu. O Procel são 4 caras, nós precisaríamos, da mesma forma que recuperar politicamente, você foi cuidadoso para não mencionar isso, valorizar politicamente a EPE, os programas de eficiência energética, nos falta isso. Você vê um espaço para a EPE nesse sentido? O que se faz com a eficiência energética na visão experiente que você tem, parceiro? Muito obrigado, viu? Não, Xará, olha, ótimos pontos, né? Então, a primeira coisa, você briga com o Arnaldo, porque o Arnaldo não me deu tempo para falar de tudo, né? Eu tinha uns slides aqui do diagrama de Sankey, justamente mostrando o tamanho das perdas. Exatamente isso. Eu estou aqui, ó, me dando um tiro na cabeça, né? Porque justamente eu ia puxar o tamanho das perdas que você tem nos processos como um todo, sobretudo na indústria, como vetor de eficiência energética. Eu acredito cegamente eu até usei um novo nome, um rebrand, no Negawatt, tá? É o Negawatt, né? O Negawatt como um vetor de eficiência, e eu acho que a eficiência energética tem uma dificuldade grande com o modelo de negócios, tá? Mas aí eu acho que é onde uma política pública específica pode fazer a diferença. Se tem um lugar que política pública pode fazer diferença, é em eficiência energética, e, na minha visão, não em subsídios para renováveis, coisas assim. Também eu compartilho com você desse excesso de euforia com a eletrificação. Eu até acho que eu me expressei mal. O mundo busca eletrificação. Eu particularmente, Barroso, eu não acredito
na eletrificação plena. Tá? Eu acho que tem processos que não serão eletrificáveis por questões, basicamente, de perdas muito grandes e de ineficiências, como você bem pontuou. Tá? Eu não sou um expert, graças a Deus, eu sou amigo de expertos como você, e acho que você sabe disso muito melhor do que eu, mas eu compartilho da sua visão. Por isso que eu acho que esse mundo, esse conceito de transição, ele é meio burro, porque ele passa a imagem de você ter que ir para um caminho que, no fundo, a gente tem que muito mais adotar a melhor solução por segmento. Na indústria, siderurgia, cimento, aço e outras coisas, vão demandar soluções específicas que serão híbridas, né? E até porque o próprio gás natural, ele tem um vetor e uma participação importante, junto com a bioeletricidade, a bioenergia, que se a gente eletrificar tudo, a gente come o espaço do gás de forma mais ineficiente. Tá? Então, eu vou parar por aqui para não dar uma resposta muito longa, mas acho que eu estou bem alinhado com a sua forma de pensamento. Muito bem. Então, obrigado aos dois Luiz Augustos. E vou passar a palavra para o Robson Pitelli, por favor. Boa noite, pessoal. Hoje eu estou sem câmera aí. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, Luiz Augusto, eu não conhecia você. Poxa, bacana a sua trajetória. E gostei muito da apresentação. Eu me formei no ITA na área de energia, também fiz mestrado na área de energia. Trabalhei em empresas internacionais de energia, na Shell também, entre elas. E hoje eu estou no governo na área de energia. E eu reconheço essa captura do que deveria ser uma política de Estado, né? Mas eu acho isso natural, vindo de onde eu vim, né? Das grandes empresas de energia, porque não se trata de um assunto técnico, se trata de um assunto político, né? No caso, a energia ela pode ser vista do ponto de vista técnico, porque o estado da arte permite a gente acumular, tabular informações, como a EPE faz e como a Internacional de Energia, né, também faz no mundo. O dia que a computação quântica se desenvolver e você puder modelar o metabolismo celular, você vai ver que a indústria da farmacêutica é exatamente a mesma coisa. Entende? São absurdos de pessoas que morrem, coisas erradas feitas em prol do poder político. Então, é um jogo de lastro. A questão é quem vai se mover primeiro. E tem que ser os grandes, né? Porque os pequenos vão ser pisados. E os poderes dos governos estão todos capturados, não é só aqui. Os conflitos são mundiais, né? As pessoas se matam por um gasoduto. Então, nós estamos entre engenheiros, mas tem essa questão. E eu te pergunto, o que você acha? Olha, eu acho que, veja bem, o ambiente político, né, o ambiente difuso e o processo do advocacy e mesmo do lobby regulado em outros países sempre existiu, sempre vai existir. O que eu só acho é que está demais, né? Eu acho que a gente perdeu a total racionalidade e capacidade de brigar contra isso. E, na minha opinião, Robson, se nós passarmos a assumir que esse é o status quo, eu acho que, como país, nós estamos nos apequenando. Se a vida é assim, ok, vida que segue. Mas eu acho que, como sociedade, como material técnico humano e como qualidade dos colegas que estão aqui presentes, é nosso dever de ofício, como sociedade, a gente reagir, fazer as contas, mostrar os custos, ser explícitos e combater esses núcleos de pressão para que a gente consiga, pelo menos, frear os que são os maiores, porque o que está acontecendo hoje é que a discussão saiu de uma racionalidade, de uma forma grande, e eu vejo cada vez menos governança, cada vez mais desgovernança no processo decisório, né? O que é ruim. Se nós transformarmos o legislativo como um ambiente de solução de todos os problemas microsetoriais, eu realmente acho que a gente, como país, tem um problema muito grande. E não é por aí que eu acho que a gente deveria ir. Muito bem. Obrigado pela resposta. Difícil a pergunta. E vou passar para o Rodrigo Pimentel agora. O Rodrigo. Barroso, gostei muito da tua apresentação. Foi muito legal, eu curti muito
e você saiu um pouco da caixinha, abriu uma série de coisas que não estavam na minha cabeça. Vou ter que pensar agora, vou ter que pensar um pouco. Você abriu um leque muito interessante e na interdependência das fontes e delas com a água e com as relações paralelas. Estava muito contente com a eletricidade, mas o Horta jogou água no meu chope. Essa parte eu faço um parênteses, mas o que é que eu vou fazer? Esse pessoal de petróleo é danado mesmo, ele gosta de jogou petróleo no meu chope, eu acho que perdeu um pouco a graça, mas eu estava muito contente com a eletrificação. O que eu queria te perguntar, no fundo, é o seguinte, aqueles 50% que você não falou, você disse falou e ficava 50% fora, tá? Tem a ver com a nossa fábrica de jabutis, que está no nosso congresso? Ou seja, o nosso modelo o nosso regime de presidencialismo de coalizão faliu. Ele definitivamente faliu. A gente não tem nenhum governo que funcione sem ele e ele não funciona. A mudança de regime político é uma necessidade. Para onde ele vai andar? Não sei. Aliás, os colegas do ITA, a gente está trabalhando lá dentro do GRITA, que é uma associação criada lá para discutir essas coisas, e essa discussão está antiga, mas é difícil. A minha dúvida para você era mais ou menos essa, quer dizer, eu não vejo muito, quer dizer, eu não acho que a gente vai voltar para controle do Estado, e eu acho que o mercado, para funcionar, tem que ser bem regulado. Para ser bem regulado, você precisa ter uma boa legislação, além das agências reguladoras, tem que ter um enquadramento legal bom. O que é muito difícil, um país em que o nível cultural é baixo e que a gente tem as instituições poluídas a nível da fábrica de jabutis. Quer dizer, a minha dúvida é o seguinte, tá certo, a gente tem que fazer uma opção de coisas, eu vejo um lindo desenho, você monta de possibilidades, mas quando a gente pensa na fábrica de jabutis que contorna isso tudo, a gente não vê muito como chegar lá. A minha pergunta é o que você acha disso e se os 50% era a fábrica de jabutis mesmo? Não, bom, doutor Roderico Ferraz Pimentel, olha, como sempre, comentários muito bons, né? Um prazer estar aqui com você. E você certeiro, como sempre. Certamente, os outros 50% é a nossa fábrica de jabutis, né? E você, até antes de tocar na fábrica de jabutis, você faz uma boa, eu acho, conversa sobre o papel do Estado, né? Existe um profissional muito competente, certamente vocês conhecem, o Jaime Millan, e o Jaime escreveu um livro chamado Entre o Estado e o Mercado, e foi interessante porque eu estive há 2 semanas dando uma aula no MIT, e eu usei 2 frases, estava buscando aqui, que são muito parecidas com o que você falou. A primeira eu peguei uma frase do Alfred Kahn, né, de 88, que ele fala assim, um bom mix de regulação e mercados é melhor do que nenhum mercado at all. E a outra é uma frase do George Bush, que ele fala assim, eu abandonei os princípios da liberalização plena de mercado justamente para salvar os mercados, né? Então, eu estou totalmente de acordo com você que o mercado, não vai entregar o que a gente precisa, 2, na parcela que o mercado entrega, sem regulação, sem boa governança, a gente está transferindo renda de um segmento para o outro, sem gerar nenhum ganho social, eu acho, para os consumidores e o país como um todo, né? E a gente precisa ter um regulador forte, a gente precisa ter um poder concedente forte. Eu acho que hoje a gente veio perdendo a capacidade de conseguir isso. Eu acho, Roderico, que os jabutis, eu concordo com o Robinson, que é parte do processo democrático, né, e a vida é assim, mas eu acho que ficou demais no processo da capitalização da Eletrobras. Veja, o Brasil, basicamente, a decisão que foi tomada foi, em troca da capitalização da Eletrobras ser realizada, vou usar uma palavra aqui ruim, né, vamos atropelar, eu ia usar outra palavra pior, vamos atropelar o planejamento. Vamos aceitar uma compra de 8 mil megas de térmicas que a gente não precisa, né? O dano dessa ação que foi tomada, ela é muito além dos 8 gigas das térmicas que foram compradas, que serão compradas, né? Ela é o atropelo completo da institucionalidade, que tem um impacto de décadas, né? Então, na minha visão, o governo, naquela ocasião, ter aceitado, como aceitou as térmicas em troca de capitalizar a Eletrobras, com uma moeda, um preço, tem um efeito que não são 8 GB, é o efeito que agora virou bagunça, né? E agora, para você consertar isso, é que nem como é que você bota pasta de dente dentro do tubo depois que você apertou o tubo. É muito difícil. A gente precisa de um movimento que tem que nascer
em pessoas como Robinson, que estão hoje no Ministério, que têm condição de, através do Ministério, puxar uma boa discussão, pautar um debate, levar um número e defender, que foi um pouco o papel que, por exemplo, eu tentei me prestar na EPE. Papel difícil, ruim, papel complicado e tal. Mas, caso contrário, eu tenho uma preocupação muito grande de que é muito mais fácil se apertar a pasta de dente para tirar a pasta do que botar a pasta de volta dentro do tubo. Então, eu não tenho uma resposta para te dar. Eu acho que a questão dos jabutis ela não está fácil e eu não vejo ela melhorando sem a gente ter um choque de institucionalidade, governança e tecnicismos, né? Mostrando com contas e argumentos o que se está em jogo, para que pelo menos se decida com um número na mesa, né? Porque 1 bilhão aqui, 1 bilhão ali, você soma tudo isso, vira dinheiro de verdade daqui a pouco. Ok, obrigado. Roderico, vou passar para o Altino, agora que está com a mão levantada, para a gente dar continuidade. Já estamos chegando ao final da nossa conversa excelente de hoje. Vamos lá, Altino, tem que abrir o microfone. Você que tem que abrir o microfone, Altino. Tem aí um microfoninho aí embaixo. Você clica nele, ele abre. Deu certo? Ainda não? Então, vou passar para o Arnaldo fazer a pergunta, enquanto o Altino vai tentando abrir o microfone. Vamos, Arnaldo? O Altino está com 2 imagens, não sei se isso está confundindo o microfone dele. Mas, enfim, deixa eu fazer a minha pergunta aí. Luiz, você que então teve essa visão internacional também, né? Você falou do Jaime Millan, que o Ricardo Pinheiro também conhece bem, nós trabalhamos juntos, os 3, no BID durante muito tempo, e às vezes as ideias no Brasil são legítimas e criativas e inovadoras, mas às vezes deixam de ver o que está acontecendo fora, em vez de... Ou seja, não é ruim copiar o que existe fora, né? Desde que seja analisado e seja bom. Nessa conjuntura, você tem visto alguma coisa fora do Brasil que possa ser incorporado nesse processo, que possa servir de exemplo e ajudar? Muita coisa. Eu acho que muita coisa, Arnaldo, que acho que a gente pode ter uma boa experiência e muita coisa que a gente pode também aprender a não fazer, né? Porque não é tudo que se faz lá fora que é transportado para cá. Eu acho que o que eu, por exemplo, vendo como consultor, sempre que eu trabalho num país novo, é o que esse país novo pode aprender com as idiotices que os outros países já fizeram, né? E tem muita idiotice feita por aí. Mas eu acho que no campo da modelagem matemática tem muito avanço legal, modelagem de ferramental computacional. Eu acho que no campo de, Arnaldo, satélites, tá? O uso de satélites como tecnologia para monitoramento da interface água, energia e alimentos, tem muita coisa interessante. Acho que tem muita tecnologia boa para olhar o mundo do meu xará Luiz Augusto, que é o mundo da bioenergia, o mundo da eficiência energética, o mundo de você tentar extrair mais novos vetores, né? E acho que tem também muitas práticas regulatórias novas que vêm sendo colocadas. O que o Brasil não tem que, na minha opinião, aprender com o mundo lá fora? É que o mundo lá fora está subsidiando tudo loucamente. Então, o Brasil não tem dinheiro para fazer um IRA, o Brasil não tem dinheiro para fazer um European Union Green Deal, nem nada. Mas o Brasil tem condição de se posicionar como sendo, eu concordo com o professor Horta, lá na frente, não agora, lá na frente, o grande fornecedor de hidrogênio para a Alemanha, se a Alemanha nos der um PPA de hidrogênio, um contrato de hidrogênio. Na época aí a Alemanha banca o desenvolvimento aqui. Mas o Brasil querer fazer hidrogênio para suprir o seu mercado interno, na minha visão, me chama um pouco de atenção. Acho que não tem economics para isso ainda, pelo menos. Estou falando do hidrogênio verde, né, aqui. Então, Arnaldo, tem muita coisa legal para a gente aprender e muita coisa legal para a gente aprender a não fazer também. E eu ficaria nessa parte de modelagem matemática, satélites e uso de novas tecnologias para novos vetores energéticos. Muito bem. Altino conseguiu aqui, estou vendo que ele... Isso, abriu o microfone. Alô, pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu Sim. Abri aqui o meu microfone, mas eu acho que eu estou sem som. Não, está falando, estamos ouvindo agora. Estão me ouvindo? Sim.
Muito bem, então eu vou... O som aqui um pouco está baixo para mim, mas já vocês estão me ouvindo, então eu vou fazer a minha colocação aqui. Bom, primeiro eu quero cumprimentar o Luiz, né? E dizer uma coisa assim um pouco pessoal, que eu conheci o Luiz desde a infância dele, porque trabalhando com o pai, tá certo? Então conheci o Luiz, veja bem, logo depois que ele aprendeu a ler, e acompanhei toda a evolução dele e vejo como onde ele chegou, fazer uma apresentação tão bonita como essa, agregando experiência internacional. Então eu tenho muito entusiasmo com o seu desempenho profissional e vou mais uma vez elogiar você a seu pai. Estão me ouvindo? Sim, sim. Alô? Estamos ouvindo, sim. Tá bom, Sim, então eu vou prosseguir. ótimo. Olha, eu queria fazer um comentário sobre essa questão da EP, as respostas sobre os jabutis, e isso que está acontecendo com o setor elétrico. Eu acho que isso está acontecendo porque, infelizmente, o Brasil, na área de energia elétrica, não está mais tendo uma atuação de governo, de Estado, na formulação das políticas energéticas para o nosso país. O que é que eu quero dizer com isso? Dizer o seguinte: o Ministério de Minas e Energia, com base nos estudos da EP, com apoio do ONS, com apoio da agência reguladora e diversas entidades que participam dos estudos da energia elétrica no Brasil, tinha que assumir um papel de formular as políticas energéticas para o nosso país, dentro de uma visão dos estudos de longo prazo, como o mundo todo faz. Por exemplo, vou especificar o que é que eu estou querendo dizer. Quando colocaram geração a gás no norte, o Congresso Nacional, fez porque nós não temos uma política de utilização do gás natural para sua utilização, seja em energia elétrica, seja na indústria, na produção de calor. Se nós tivéssemos políticas energéticas para os diferentes segmentos, o Ministério de Minas e Energia estaria ocupando o seu espaço e o Congresso não estaria formulando esses jabutis. A única política energética que eu conheço nesse momento foi a decisão, na minha opinião equivocada, de interromper o programa hidrelétrico brasileiro. Então, o que nós estamos fazendo neste momento é uma alternativa de expansão baseado numa visão conjuntural de curto prazo e exclusivamente de eólica e solar, que já tem uma quantidade imensa e que vai criar uma série de dificuldades para a operação e para os custos da energia elétrica no sistema brasileiro. Ao longo dessa década, a única alternativa que nós vamos ter é prosseguir o programa de eólica e solar fotovoltaica. E isso não é recomendável, por diversas razões que chegaram até a se falar algumas aqui. Então, veja bem, eu acho que o Brasil precisa retomar os seus estudos de longo prazo, formular suas políticas energéticas, aprovar no Conselho Nacional de Política, do Conselho Nacional de Política Energética, e passar a ter um papel do Estado não como empresário, nem como investidor, mas como formulador das políticas como existe no mundo inteiro. Nós temos que ter uma política para o gás, nós temos que ter uma política para nuclear, que não temos, não sabemos o que vamos fazer com o Angra 3, não temos a política da hidroeletricidade adotada, foi que o governo acabou o programa, é uma coisa equivocada, na minha opinião. No gás natural, por exemplo, eu acho que um país que não tem gás ou tem pouco gás, nós devemos usar prioritariamente na indústria para a produção de uso do calor e não a produção de energia elétrica. O Brasil tem outras opções em relação a isso. A questão do carvão mineral, o Congresso Nacional criou incentivos para o carvão mineral até 2050. Como é que o Brasil faz uma coisa dessa diante do que está acontecendo dessa transição energética e mudanças climáticas? Passa por uma coisa dessa. Nós temos que ter uma política para o carvão mineral. Vamos usar somente quando se desenvolver, do ponto de vista técnico e econômico, a captura do CO2 emitido pela queima do carvão. Se é que vai se conseguir isso em algum momento, que os sinais atuais não é nessa direção. Então eu queria fazer essa colocação, que muito
muito importante de tudo que o Luiz falou aí, tá certo? Da EP, do Ministério, etc., é o Brasil retornar seus estudos de longo prazo e passar a formular as políticas energéticas para os diferentes segmentos. Isso, na minha opinião, tendo políticas claras, aprovadas pelo Conselho Nacional de Política Energética, nós não vamos passar por essa situação do Congresso Nacional fazendo o jabutice que está fazendo, porque nós teríamos decisões técnicas, econômicas, socioambientais adequadas para os diferentes energéticos. Muito então, era isso que eu queria obrigado, fazer, trazer essa reflexão para os colegas que estão participando dessa reunião. Obrigado pela atenção, eu acho que eu falei mais do que devia, mas eu tinha que fazer, dar esse depoimento. Obrigado pela atenção. Muito obrigado pela reflexão. O Luiz Parabéns, Augusto Altino. Barroso, Luiz Augusto, quer comentar, por favor, para encerrar? Eu fiquei até emocionado, porque eu achei que ele fosse comentar qual era a cor da fralda que eu usava, do meu pijama, essas coisas aí, né, Altino? É verdade, é verdade. Mas eu não entrei nessa intimidade. Agora eu quero dizer, eu conheci você na infância. E desde aquela época eu percebi o potencial da sua inteligência, da sua mente, e veja, acompanhei todo esse seu desenvolvimento, tá certo? E fico muito feliz de ver onde você está, o que você está fazendo, trazer uma apresentação dessa com clareza. E outra coisa. Altino, eu estou querendo brindar ao Luiz, esse menino novo que nos encantou a todos. Está aqui, ó. O Paulo, está aqui. Armado tá aí. Não posso nem abrir meu vinho ainda. Então, a gente está brindando, a gente está encerrando a nossa gravação, agradecendo extremamente ao Luiz Augusto Barroso. Muito obrigado pela apresentação. Eu vou parando a gravação e a gente vai ficar conversando um pouquinho mais aqui, viu, Altino?